mas momentaneamente vamos nos introspectar, pensar seriamente nesse mestre de amor, que era Cristo antes da formação da terra e que foi o responsável pela criação deste ambiente em que todos nós estamos inseridos, para reparar os nossos equívocos de outrora e novas provações para um futuro melhor. Por isso nós te agradecemos, Pai da vida, pela oportunidade da reencarnação e pelo reencontro com todos os nossos amores e igualmente aqueles que necessitamos do reparo necessário. A espiritualidade que nos assiste, nós igualmente agradecemos. Que assim seja. E hoje temos a satisfação de termos como palestrante o nosso companheiro, amigo, divulgador do NES, vice-presidente da casa, Cláudio, que vai nos falar sobre Reencantando a Vida 2. E que Jesus te abençoe. Bom dia especial a todos vocês e a nossa alegria de estarmos juntos aqui para falar da família, falar da vida conjugal, mas acima de tudo buscarmos razões e motivos para nos alegrarmos e nos felicitarmos, para encantarmos a vida e para que ela nos encante também. Além de satisfazer as necessidades fisiológicas e materiais, o ser humano ele busca algo a mais que lhe traga um sentido na vida, que o motive, que tragam novas razões, que o fortaleçam para que ele possa superar as lutas, os desafios, as dificuldades. Na verdade, todos nós buscamos algo que nos alegre e que nos permita enxergar coisas diferentes sobre a vida. E em algum momento, por algum motivo ou razão, em alguma hora, nós decidimos buscar Jesus. Nós pedimos e a espiritualidade abriu as portas e surge o Espiritismo, e através do Espiritismo nós decidimos buscar Jesus. E logo de começo ele disse, quando perguntaram: tu és rei? E ele disse: o meu reino não é desse mundo. Mas ele disse um pouco mais: conheça a verdade e a verdade te libertará. Conheça-te a ti mesmo. Valores, princípios novos, capazes de transformar cada um de nós, mas sobre outra perspectiva. Porque Jesus não esperava que multidão os seguisse, mas ele esperava que os seus ensinamentos pudessem transformar o coração e purificar o espírito de cada um. E por isso que ele disse: se queres me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como nos motivar sobre essa ótica de Jesus? Como encontrarmos alegria, felicidade, encantamento e reencantamento sobre essa ótica de Jesus? Uma vez que, por tantas razões e por quanto tempo estamos envolvidos nos valores do mundo, e vez por outras ainda voltamos ao que éramos antes,
ou o que pensávamos antes, para encontrar uma felicidade da qual, em algum momento, nós estabelecemos que a felicidade do homem velho não seria mais a felicidade que nós queríamos para nós, mas sim a felicidade do homem novo. Isso foi o que em um determinado momento nós estabelecemos para nós. E isso foi um divisor na nossa trajetória reencarnatória. Mas esse querer, que muitas vezes é oprimido e oculto pelos desafios do dia a dia, pelas lutas, é o que nós precisamos trazer a cada momento, a fim de que a nossa alegria, o nosso encantamento seja por esse algo novo. Queres seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Nessa perspectiva, toda vez que cedemos, toda vez que nos curvamos, toda vez que baixamos a nossa cabeça, toda vez que permitimos que a nossa vontade para trilhar um caminho novo seja maior que os nossos instintos, nós poderíamos sim nos felicitar e nos encantar pela vida, nos encantar por estarmos seguindo Jesus. Nós estamos fazendo um trabalho em relação à família e por alguns domingos eu venho aqui com vocês fazendo algumas reflexões sobre a área do relacionamento conjugal. E nós buscamos algumas reflexões no livro de Divaldo Franco, Sexo e Consciência, onde ele vai tratar um capítulo específico sobre a vida conjugal. E o nosso tema hoje é Reencantando a Vida 2. E o autor faz uma interrogação: como manter uma união estável e feliz? Considerando que no seio familiar, na vida de relação, de convivência, nós não conseguimos sempre manter um equilíbrio em cada departamento. Por exemplo, eu posso estar muito bem com a minha família, posso estar muito bem com a minha esposa, posso ter muita paz, mas posso estar passando uma dificuldade financeira. Então isso pode trazer uma estabilidade dentro do lar. Mas o autor, ele nos convida a uma reflexão um pouco além, para que essa estabilidade na relação, na vida conjugal, e essa felicidade não esteja centrado nessas coisas transitórias. Mas ele reconhece também os desafios. E para isso ele sugere que dentro do lar, dentro da relação, nós estabeleçamos que a nossa casa íntima esteja construída sobre a rocha. Ele sugere que departamentos como a harmonia, a serenidade, o equilíbrio, o respeito e a comunhão não sejam abalados. Mesmo se estivermos vivendo sob opressão, sobre momentos críticos, mesmo que estivermos passando por alguma angústia, mas ele sugere que esses departamentos estejam centrados sobre a rocha. E para que isso ocorra, depende de cada um de nós. Porque o respeito é resultado
do que cada um de nós quer para o outro. A harmonia, a paz dentro do lar é resultado das nossas ações, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Nós até no estágio em que a humanidade se encontra, não podemos conter o ódio, a violência e a guerra que ocorrem no mundo. Mas dentro do nosso lar, nós podemos lutar por isso. Nós podemos conquistar esse ambiente. Nós podemos viver num céu chamado nossa casa, nosso lar. E para isso, o autor diz que nós precisamos nos conhecer. É preciso conhecer, porque quando nós nos conhecemos, nós começamos a cuidar das nossas atitudes e dos nossos comportamentos, que vão refletir de forma direta sobre essas áreas. Então, é possível sim nós mantermos uma união estável e feliz. O evangelista Mateus vai falar lá no capítulo 21 a 24 sobre a casa construída na rocha, que muitos já ouvimos, mas eu queria relembrá-los. E então Jesus disse: muitos virão até mim dizendo, Senhor, Senhor, mas eu os perguntarei, fizestes a vontade do meu Pai que está no céu? Porque aquele homem que ouve as minhas palavras e as coloca em prática é considerado um homem prudente, sábio, que erigiu, que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio o vento, veio a tempestade, veio a chuva e nada aconteceu. Mas aquele homem que ouve as minhas palavras e não as pratica é considerado um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Estruturas frágeis. E veio o vento, a chuva e a tempestade e a destruiu. E é essa construção que nós precisamos trazer para a nossa vida, para o nosso lar. Uma família centrada sobre as rochas, sobre princípios, uma relação centrada sobre princípios. Isso pode fazer a diferença na nossa vida. Até porque, dentro dos diversos tipos de relacionamentos, o relacionamento conjugal é o que vem mais nos cobrando virtudes. E como sabemos, estamos em evolução. Na questão 132 e 115 do Livro dos Espíritos, ao Sr. Allan Kardec perguntando aos Espíritos, eles respondem da nossa missão de progredirmos gradativamente, de forma muito lenta, mas consistente. Não de forma abrupta, como aquele homem que queria construir a casa sobre a areia, porque queria ter o conforto rápido, não queria ter muito trabalho, nem queria ter muito esforço. Mas aquele que constrói a casa sobre a rocha já está consciente de que a construção leva tempo. Então, se queremos sentir e verificar na nossa relação conjugal paz, harmonia e nos encantarmos, nós precisamos esperar o tempo certo. Isso não ocorre no começo, onde estamos envolvidos pelo sentimento ainda do namoro, da paixão. Isso não acontece logo no começo, enquanto estamos lutando, brigando por espaço, porque prevaleçam nossos desejos, as nossas vontades. Isso também não acontece no começo, quando os instintos sexuais estão aflorados e muitas vezes são motivos de discussão, de brigas, de descontentamento.
Isso também não acontece no começo, quando estamos cercados de desafios, seja pela educação do filho, seja pela construção da vida financeira, seja por se restabelecer. Mas isso acontece quando nós navegamos, passamos a maré alta, a tempestade e encontramos a maturidade do relacionamento. A sabedoria começa a prevalecer sobre o nosso relacionamento. Porque todos nós nascemos para progredir. Esse é um princípio. E ninguém se propôs a casar para ser infeliz. O casamento obedece um princípio maior, uma lei maior, uma lei natural, a lei da vida. Quando o Sr. Allan Kardec pergunta aos espíritos se o casamento, a união entre dois seres, obedece uma lei natural, eles dizem sim. E isso é o caminho ao progresso. E lei natural, na questão 614, os espíritos vão dizer que é a lei de Deus, a única que vai nos trazer felicidade. Ela vai nos dizer o certo e o errado. Aqueles que dela se afastam acabam vivendo de forma infeliz. Ninguém se casa para ter dentro do lar um campo de batalha. Nós nos casamos para ter um lar. Muito embora uma grande maioria, quando inicia o processo da construção da família, coloca como meta principal a casa. Mas a casa é de madeira. A casa abriga da chuva, do frio, do sol. Mas o que cada um de nós quer é um lar. Porque é o lar que traz paz. É o lar que traz harmonia. É o lar que é o nosso reduto e o nosso altar sagrado. Quando nós estamos cansados num dia, após um dia de correria, de atribulações, nós queremos voltar para o lar, não é para casa. É lá onde existe o refazimento. E é esse lar que nós precisamos construir a cada momento, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Mas não podemos mais, nesse momento, nos iludirmos e buscarmos dentro da relação, ou buscarmos no casamento, uma felicidade transitória. Não podemos mais, depois de todo o conhecimento que a doutrina já nos passou, esperarmos a felicidade centrada nas atitudes do outro. Porque o que Deus estabeleceu para nós, dentro da vida de relação e social, é um caminho e uma escada para o progresso. E o Sr. Allan Kardec vai tratar isso na questão 744. Na vida de relação, na vida social. Maior do que eu buscar a felicidade dentro da relação conjugal, é eu cumprir o desígnio de Deus em dar a minha parte na obra da criação. É eu colocar a relação em um patamar tão alto e tão valorizado, porque é assim que nós devemos vê-lo, de nos alegrarmos em fazermos parte desse processo. Porque, se não percebemos ainda, Deus permite que cada um de nós faça parte da obra da criação, dando continuidade à vida, perpetuando a vida. Foi do ventre da mãe que uma nova vida veio a esse planeta.
Isso é fantástico, é maravilhoso. Em momentos de aflição, eu olho para minha filha, que tem 11 anos, é a Nicole, e muitas vezes eu faço por ela, porque me encanta, me motiva e me felicita fazer com que ela tenha um exemplo de lar pautado no respeito, no amor e na harmonia. Me motiva a ideia de que quando ela se tornar uma mãe, porque mulher já é, que ela possa ter vivenciado isso e ter olhado e olhar para trás e ter vivido o que o pai e a mãe ensinaram, mas não por palavras, mas por ações. Eu já falei algumas vezes sobre o fantasma, porque tem alguns sonhos que às vezes é para ser encantado e acaba virando terror. Mas o fantasma daquele que é perseguido por uma longa trajetória, esperando que a relação conjugal o traga só alegria, só felicidade, só realização de sonhos. Tudo é trabalho. O princípio da vida é trabalho. O princípio da vida é amor e trabalho. E tudo é trabalho. E se você foca muito a sua vida a dois nessa felicidade que os espíritos próprios falaram que a verdadeira felicidade é no mundo espiritual. Aqui temos a felicidade transitória. Se você foca muito nisso, você se desencanta. Você vive frustrado. E você chega a esquecer de você, porque quem tem que progredir primeiro é cada um de nós. E quando nós crescemos, a nossa luz resplandece sobre os demais. Naquela proposta da qual eu iniciei a fala, sobre negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, nós estaríamos muito alinhados com o nosso desejo, muito embora sempre buscando sobresser os instintos, nós estaríamos muito alinhados se nós estivéssemos vivendo uma vida de construção. Então, reencantar a vida dois é trazermos para a relação esse renovo, mas não só esperando do outro um retorno daquilo que esperamos, que queremos, mas vendo na relação essa perspectiva de ajudar e de ser ajudado, de construir. Se transformarmos o nosso lar num campo de batalha, porque muitos não percebem e depois de um certo tempo acabam estabelecendo isso para a relação, brigas, intrigas, provocações, ofensas, e traz à memória a falha, o equívoco de um ou de outro, de 10, 15, 20 anos atrás. Se nós não cuidarmos, é isso que vira a nossa casa, numa casa, não no lar. É preciso ceder, é preciso se curvar, é preciso relevar, é preciso estabelecer um ambiente bom, leve. Está na hora de abrirmos mão daquilo que nos atrapalhou e nos perseguiu pela vida toda, que são os impulsos instintivos.
Isso é uma herança que nós trouxemos de outras reencarnações. Ele se deu por nós. Ele foi ofendido, foi humilhado, açoitado e crucificado por nós. E nós não relevamos muitas vezes, porque o marido quer ir num restaurante e a mulher quer ir no outro, e você pega o final de semana e já cria uma briga. É preciso termos um ponto de referência para que nós consigamos deixar o lar mais leve, a vida mais simples. Se precisarmos chorar, nós vamos chorar com felicidade, da virtude conquistada, daquilo que é desejo e nós realmente estamos conseguindo idealizar. Porque nós saímos daqui com um objetivo, fortalecidos, e quando chegamos ali fora, parece que tudo é apagado de forma muito rápida. E nós voltamos aos velhos costumes. E nós voltamos às mesmas dificuldades. Divaldo fala que alguns casais, de forma equivocada, buscam o encantamento da vida por novos atrativos na área sexual. Mas não é isso que traz felicidade. Não é isso que traz o encantamento. Não é isso que traz o desejo contínuo de viver. Porque nós precisamos de algo maior. Nós precisamos de algo maior. Nós precisamos de algo que nos leve a um tal patamar do qual Deus espera que cada um chegue. Nós precisamos buscar essa sensibilidade de percepção nas coisas. E o lar, sim, é um desafio. A relação é um desafio, porque você vem na escola e você aprende. E quando chega em casa, você vai praticar. E se você lembra e estudou direitinho, você vai ter uma boa nota no seu teste. E se você não lembra ou não estudou, você não vai tirar uma boa nota. Isso traz frustração, isso traz tristeza. Então, nós precisamos ter diálogo, sim, saber ouvir, nos interessarmos um pelo outro. Nós precisamos quebrar a rotina, nós precisamos trazer surpresas para dentro do lar, nós precisamos brincar, nós precisamos amar, precisamos respeitar, precisamos resgatar a comunhão que um dia nos uniu. Precisamos trazer os sentimentos nobres que um dia nos uniram. É preciso trazer esse novo todos os dias para o seu lar, para você se reencantar, para você viver um pouco mais feliz. O evangelista João, ele vai trazer na sua fala um episódio do qual nós também já conhecemos, onde marca a terceira aparição de Jesus Cristo após a sua ressurreição. Então diz que Pedro estava com Tomé e os seus amigos em um determinado local para pescar. E aquela noite não conseguiram pescar nada. No outro dia cedo, um homem estava na praia e pede para que eles lancem a rede sobre a sua direita. E de repente, eles fazem isso.
e a rede vai vir cheia de peixe. E num diálogo depois de Pedro com Jesus, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama mais do que estes? E Pedro para e diz: claro, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então, pastoreio meus cordeiros, Pedro. E Jesus volta a fazer a pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: claro, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então, cuide das minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus vai perguntar: Pedro, tu realmente me amas? E Pedro fica preocupado e talvez até chateado. Mas era Jesus que estava perguntando. E Pedro fala: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Pedro, então apacenta minhas ovelhas. Se Jesus chegasse a cada um de nós, nesse momento que estamos aí nos aproximando ao Natal, coração brando, e perguntasse a cada um de nós: você me ama? Você realmente me ama? Você veio até mim. Você pediu a minha ajuda. Você me ama? Então, apacenta minhas ovelhas. E as ovelhas de Jesus são os pequenos, que pode estar no seu lar, pode ser o seu cônjuge, pode ser o seu filho, pode ser o seu parente, pode ser o seu irmão, pode ser o colega do trabalho. Apacentar, trazer paz. Que o resultado do nosso trabalho, que o suor da nossa face seja buscando a paz. Que a nossa felicidade e a nossa motivação pela vida não esteja nas coisas mais do mundo, mas esteja em servir Jesus. Todos nós recebemos um presente e muitos vivem com um presente fechado, até hoje não abriram. Mas chega em casa, chama a sua família, a sua mulher, os seus filhos, abra esse presente, porque família é presente de Deus. Que nós possamos realmente guardarmos em nosso coração e que a nossa alegria não seja a alegria do mundo, mas seja a alegria que Pedro teve, que os discípulos tiveram, em apacentar as ovelhas do Senhor. Muito obrigado. Como eu falei, que Jesus abençoou, e realmente eu acho que houve uma inspiração muito boa para que todos nós possamos levar a esta semana uma reflexão do que fizemos e que somos no nosso lar, como tratamos o nosso parceiro, de que forma tratamos nossos amores, porque sabemos que a família se constitui principalmente de dois sentimentos: caridade e humildade. Se nós conseguirmos praticar isso, nós seremos felizes.